Graça e paz, meus irmãos. Infelizmente, como não estamos podendo nos reunir ainda presencialmente, a nossa aula do curso básico de teologia será de forma virtual através desse canal do YouTube. Nesse novo período agora, nós estaremos iniciando a disciplina de escatologia. O livro que nós estaremos utilizando é um livro que é fornecido pelo seminário STPC, Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, e que tem um núcleo aqui na cidade de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Então esse é o material, como eu já apresentei, e nós estaremos seguindo esse material. Além desse material, que é o material base, nós também estaremos utilizando outros livros. Eu gostaria também aqui de apresentar aos irmãos, numa perspectiva dispensacionalista, tem esse livro aqui que é o Plano Divino através dos séculos, que é lançado pela CPAD. Felizmente eu só tenho esse aqui na perspectiva dispensacionalista. Na perspectiva pré-milenista histórica, nós temos esse aqui, A Esperança Abençoada, de George Lane, lançado pela editora Vida Nova. Também temos alguns livros do Russell Shedd, que é esse aqui, Escatologia, a influência do futuro no dia a dia do cristão, e Escatologia do Novo Testamento. Na perspectiva pós-milenista, nós temos esses dois livros, Será que Jesus virá em breve?, de Kenneth Gendry, acho que é assim que se pronuncia, e O Plano de Deus para a Vitória, de Rosas Rochedoney, acho que é assim que se pronuncia também. Na perspectiva amilenista, temos A Promessa do Futuro, de Cornelius P. Vennemann, da editora Cultura Cristã, A Bíblia e o Futuro, da editora Cultura Cristã, também que é um livro de referência para estudar o amilenismo, e livros mais gerais, que vai servir principalmente para essas primeiras partes, onde abordaremos o milenarismo. Escatologia, de Millard Erickson, onde ele vai tratar esses vários temas, apresentando uma parte histórica, as questões positivas, negativas, apresentando cada doutrina de cada corrente de interpretação acerca do milênio, da tribulação, dentre outros pontos. Um outro livro também é o Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, lançado pela CPAD. É um guia que é pouco falado, mas ele é muito bom, porque ele é ilustrado, colorido, bem didático, e ele aborda essas correntes milenistas, como também as questões aliancista, neoaliancista, dispensacionalista, de Gênesis a Apocalipse. E também duas teologias sistemáticas, a de Wayne Grudem, que também já é uma referência, e a de Franklin Ferreira e Alan Might. Então, esses são os materiais que nós estaremos utilizando ao longo dessas aulas acerca da escatologia, e nessa aqui nós estamos trabalhando na introdução ao tema escatologia. Estudar a escatologia é um tanto quanto complexo, requer uma certa maturidade cristã, entendimento, devido a diversidades de interpretações que a escatologia apresenta. Isso deve ser levado em consideração, para que o estudante ele não se desespere, não tome posturas que dificultem a compreensão acerca das questões escatológicas. Então é preciso considerar os consensos e as controvérsias que esse tema ele pode vir a apresentar. Muitas vezes não se dá a devida importância à escatologia, é tanto que a gente observa que às vezes é colocado apenas como apêndice nas teologias temáticas ou dogmáticas ou em outros estudos de teologia. Mas a escatologia ela é fundamental para a nossa compreensão do cristianismo como um todo. Apesar de ser algo que diz respeito às últimas coisas, mas está presente em todas as doutrinas cristãs, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Isso precisa ser compreendido e claro. Escatologia não se detém apenas ao estudo do Apocalipse, mas de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O que nós estudaremos nessa disciplina? Nós veremos as posições milenaristas, que é o pós-milenismo, o amilenismo,
o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista. Veremos a escatologia geral ou cósmica e a escatologia individual ou pessoal. Na escatologia individual ou pessoal, nós estaremos vendo as questões vinculadas aos seres humanos no que diz respeito à morte física, à imortalidade da alma, o estado intermediário e a ressurreição do corpo. E na escatologia geral ou cósmica, nós veremos sobre a segunda vinda de Cristo, o juízo final e o estado último de todas as coisas. Esses são os conteúdos os quais nós estaremos abordando nas aulas de escatologia. No que diz respeito ao estudo da escatologia, nós precisamos ter dois cuidados, que é apresentado ou apontado pelo Timothy Jonas. O primeiro deles é que nós não podemos adotar uma postura de especulação injustificada. Nós vemos que às vezes as pessoas vão procurar místicas nos textos bíblicos, como ele próprio diz aqui em uma citação: a queda da rotina de especulações e conjecturas injustificadas resulta no desejo de arrancar mais dados detalhados da Bíblia do que a Bíblia claramente fornece. As passagens proféticas da Bíblia são infladas até que as demais coisas que ela tem a dizer são marginalizadas, empurrando Jesus e o Evangelho para as bordas e cantos de cada página. Então é preciso que nós tenhamos um cuidado ao ler e a interpretar as profecias e as palavras da Escritura, para que nós não venhamos fazer uma exegese, dar sentido ao texto que não existe. A segunda postura é a tendência do cinismo. Tem pessoas que, ao ver ou ouvir sobre escatologia, já renega, já desconsidera, diz: eu vou estudar isso nada, é algo muito difícil, alguns têm até medo. Tem pessoas que têm até medo de abrir, tem pessoas até que têm medo de ler as coisas vinculadas ao fim dos tempos. Então essas posturas nós não podemos adotar frente ao estudo da escatologia. Nós devemos sim procurar compreender aquilo que a palavra de Deus tem a nos orientar e nos ensinar. Como diz Agostinho de Hipona, que viveu do ano 354 ao ano 430 depois de Cristo, ele diz o seguinte: no essencial, a unidade, no secundário, a liberdade e em tudo reina o amor. Isso é muito importante, porque às vezes nós vemos pessoas brigando, não é nenhuma discussão sadia, porque a discussão, a reflexão de ideias a gente deve ter sempre, mas pessoas brigando, de fato, às vezes por determinadas correntes escatológicas. Então nós precisamos ter a maturidade de saber lidar com essas correntes e essa variedade no estudo da escatologia. Então esse pensamento de Agostinho ele é muito importante para que nós possamos lidar com essas diferenças. Quando nós lemos o Credo dos Apóstolos, nós vemos três verdades essenciais acerca do que diz respeito à escatologia. E nós precisamos entender isso. Isso é essencial, ou seja, nós não podemos abrir mão. Então, ao longo do tempo, a regra de fé foi padronizada em uma declaração que hoje conhecemos como o Credo dos Apóstolos. Menos de um século depois que Jesus andou pelas estradas poeirentas da Judéia e Galiléia, as igrejas em todo o mundo confessavam as mesmas verdades essenciais sobre o fim dos tempos que os cristãos ainda confessam hoje quando recitam o Credo dos Apóstolos. Como regra de fé, o Credo dos Apóstolos afirmava que Jesus voltará fisicamente à Terra, Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade e Jesus julgará toda a humanidade. Então essas são três verdades que nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma, nos estudos vinculados à escatologia. Um teólogo chamado William Hendricks, ele vai dizer o seguinte acerca da importância da escatologia. A escatologia é chamada de a coroa e a pedra fundamental da teologia. Sem ela, as doutrinas de Deus, do homem, de Cristo, da salvação e da igreja permanecem incompletas. E a doutrina da consumação também permanece incompleta. Por aí nós vemos a importância de se estudar escatologia. Então, aqui é a introdução do estudo da escatologia. Na próxima aula nós estaremos estudando o capítulo 1
onde será abordado o conceito de escatologia, as correntes milenistas e começaremos com o pós-milenismo, o qual será exposto no próximo vídeo.